Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton Marques, sou graduando em Direito de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande. Durante a apresentação de hoje, vou falando um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo relacionado à Robust Analysis em SRBit Cells. Esse trabalho ele vem sendo realizado sob a orientação da professora Cristina Merhart e do professor Paulo Butzi. Durante essa apresentação, alguns tópicos serão abordados. Vou começar dando uma breve introdução sobre o assunto, falando depois sobre fases de radiação, entrando no contexto das memórias SRAM, apresentar a metodologia adotada durante o desenvolvimento do trabalho, os resultados e as conclusões. Iniciando então por uma breve introdução, sistemas computacionais têm como principal função o armazenamento e o processamento de dados. Esses dados eles são armazenados em sistemas digitais através de circuitos de memória. Bem, e quando falamos de circuitos de memória, existem três principais características que devem ser conciliadas: a capacidade de armazenamento, a velocidade e o custo de fabricação. Mesmo hoje em dia, é impossível extrair o máximo dessas características em um único tipo de memória. Por isso, utilizamos os conceitos da hierarquia de memória, onde para cada função específica dentro do nosso sistema, utilizamos uma tecnologia de memória diferente. Esse trabalho ele avalia memórias SRAM, que são circuitos normalmente utilizados na memória cache. Essas memórias elas têm uma alta performance, porém um alto custo de fabricação. Como principal motivação desse trabalho, nós temos o impacto crítico das tecnologias nanométricas na sensibilidade e na confiabilidade das SRAMs. Entrando agora nas questões das falhas de radiação, com os avanços tecnológicos, os transistores eles vêm alcançando dimensões cada vez menores. Nos anos 2000, um chip continha cerca de 10 na 6, 10 na 7 transistores. Atualmente, esse valor chega a 10 na 9 transistores por chip. Isso significa que na mesma área, hoje, existe um número muito maior de transistores. E essa redução na escala, esse aumento da densidade, impacta em circuitos mais sensíveis a interferências com o ambiente externo. Por exemplo, quando uma partícula ionizada ela acaba colidindo com uma região do transistor, ela vai acabar gerando pares de elétron-lacuna na região da colisão. Se essa colisão for na junção PN inversamente polarizada do transistor, o transistor ele acaba coletando a carga depositada por essa partícula. Se essa carga absorvida exceder a carga crítica suportada pelo componente, ele apresentará um desvio de comportamento. Falando agora das células avaliadas nesse trabalho, foram avaliadas as 5 topologias de célula SRAM, sendo elas a célula 6T, a mais convencional e mais utilizada pela indústria, a célula 8T, uma célula que possui um mecanismo dedicado à leitura, permitindo que seus nodos internos de armazenamento fiquem isolados durante a operação de leitura, a célula 9T, que foi baseada na célula 8T com algumas modificações para corrigir problemas de corrente de fuga, a célula 8T uma proposta de célula que é feita para ser robusta a soft errors, e a célula DICE também é uma proposta bem conhecida devido à sua robustez. Bom, falando um pouquinho da metodologia que foi adotada para o desenvolvimento desse trabalho, né? Aqui a gente tem todo um diagrama do fluxo de trabalho que a gente realizou. Então foram realizadas simulações elétricas utilizando o simulador NGSpice. Foram descritos, né, todos os circuitos eles foram descritos utilizando um modelo preditivo de alta performance, BUC-CMOS de 16 nanômetros. Né? Os circuitos eles foram descritos numa arquitetura onde a gente tem duas colunas de 128 células cada. Após todas as implementações de todos os circuitos, todas as células e os circuitos auxiliares, a gente realizou toda a validação lógica das implementações, para a partir daí a gente conseguir avaliar as características que a gente determinou importante no âmbito do trabalho. Então a gente avaliou todas as questões de tempos de atraso e de consumo energético das células. A gente avaliou todo o desempenho de estabilidade das células através das margens de ruído. E também avaliamos as questões de robustez da radiação a partir das simulações das falhas de radiação. Então, a partir dessas análises, a gente desenvolveu scripts responsáveis por fazer toda a automação das simulações, visto que algumas delas têm muitas interações, então é um sistema que necessitava de automação. Além disso, os scripts são responsáveis por interpretar saídas que vêm do simulador e, através dessas interpretações, nos gerar tanto os tempos de atraso, quanto a potência do sistema, as margens de ruído estática e o latch threshold relacionado à colisão da partícula. Um outro ponto que eu queria salientar dentro da questão da metodologia é de como nós realizamos as simulações das fases de radiação. Considerando então que nós temos o evento físico, né, durante a colisão, a partícula vai acabar sendo o gatilho, né, sendo o trigger de diversos mecanismos dentro do material. Esses mecanismos eles vão acabar gerando um pulso de corrente naquela região, que pode ser associado através dessas equações, né, através do modelo analítico proposto por Mensager, que é o que a gente acabou utilizando.
E para realizar essa associação dentro da simulação SPICE, a gente utiliza uma fonte de corrente com uma forma de um pulso de duplo exponencial. Então, aplicando essa fonte de corrente em um dos nodos sensíveis da célula, a gente tem a simulação da colisão da partícula. Chegando então nos resultados, começando então pelos resultados dos tempos de atraso, a célula 6T ela obteve o menor atraso de leitura, enquanto que a célula 8T ela obteve o menor atraso de escrita, sendo esse bem próximo, né, do resultado de atraso da célula 9T. Os resultados de energia mostraram que a célula que tem o menor consumo foi a célula 8T. Falando então agora dos resultados de estabilidade das células, temos então esses resultados divididos em três características, as HSNMs, RSNMs e WSNMs, referentes cada uma a um modo de operação da célula. Começando então pela operação de hold, temos aqui que a estabilidade dessa operação foi equilibrada entre todas as elas tiveram um resultado bem similar. Considerando então agora a operação de escrita, tivemos aqui que tanto a célula 6T quanto a célula 10 tiveram um resultado bem inferior às demais células, que se mantiveram no mesmo nível de estabilidade, enquanto que para WSNM tivemos só a célula 8 terceiro com um ganho, enquanto as outras mantiveram valores bem equivalentes. De uma maneira geral, então, podemos observar que a célula 8 terceiro ela teve o melhor resultado de estabilidade. Observando agora os resultados de Latch Threshold das células, né, relacionadas às falhas de radiação, a gente consegue observar que, de um modo geral, a célula ITC ela obteve o melhor resultado, tanto para, considerando o pior caso das simulações 101 e 010. Né? No caso das simulações 101 são quando o nodo está armazenando o valor lógico 1, e por conta da colisão da partícula, aquele nodo ele é forçado a 0. Enquanto que na 010 são simulações onde a gente aplica ali uma simulação num nodo que está armazenando o valor lógico 0, mas em decorrência da colisão da partícula, aquele valor ele é forçado a 1. Então, a célula cistel até teve um bom desempenho nas simulações 101, entretanto, ela teve um desempenho bem inferior nas simulações 010. Então, num contexto geral, a célula 8TC ela foi a melhor, considerando essas células. Entretanto, quando a gente compara os valores, o melhor valor da célula 8TC com o pior valor da célula DICE, a gente consegue ver uma discrepância de valores muito grande. A célula DICE ela possui uma robustez muito maior, mesmo em relação à célula 8TC. Com isso, então, podemos concluir que a célula 6T tem o menor atraso de leitura, também possui o menor número de transistores em comparação com as demais topologias que foram avaliadas dentro do trabalho. Porém, como principal ponto negativo, ela apresentou uma péssima estabilidade durante a operação de leitura, né, derivado dos seus resultados de margens de ruído durante a leitura. A célula 8T ela possui o menor atraso de escrita e o menor consumo energético, mesmo possuindo um número maior de transistores em relação a 6T. A célula 8TC ela possui as melhores margens de ruído, a melhor estabilidade, considerando todas as operações. Ela também possui um número maior de transistores em relação à célula 6T. E ela também tem um ponto positivo, que é a questão do isolamento interno dos seus nodos. Durante as simulações de radiação, foi possível perceber que, dependendo do arranjo dos seus nodos internos de armazenamento, eles ficam totalmente imunes, independente da carga crítica aplicada ou do latch threshold relacionado à partícula que está incidido neles. Como pontos negativos, temos o alto consumo energético dessa célula. A célula 9T ela possui resultados muito similares à célula 8T, entretanto, ela não obteve o melhor resultado em nenhuma das características analisadas dentro aqui deste trabalho. Ela também possui um número de transistores maior que a 6T. A célula DICE ela apresentou os melhores resultados de robustez à radiação, sendo esses resultados muito melhores em comparação com qualquer uma das outras topologias que foram avaliadas aqui dentro do trabalho. Porém, ela apresentou os piores atrasos de escrita, ela possui o maior número de transistores e também apresentou uma péssima estabilidade durante a operação de leitura, porque ela também acaba não isolando seus nodos internos da mesma forma que a célula 6T. Bem, então com o desenvolvimento desse trabalho, né, a gente conseguiu verificar métricas fundamentais relacionadas ao atraso, ao ruído e ao consumo energético das células. A gente conseguiu trazer também informações sobre as questões das cargas críticas e do latch threshold de todas as células. E com tudo isso a gente conseguiu verificar o impacto que os efeitos de radiação têm no design e na construção das SRAs em nanotecnologia. E também conseguimos demonstrar a importância de se implementar mecanismos que minimizem o acesso aos nodos internos das células durante as operações. Então, meu muito obrigado a todos pela atenção. Nesse momento eu fico aberto às perguntas.